Bom, então, boa tarde, sejam todas Boa tarde. bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse que é o nosso quarto treinamento do Comitê Local da Fundação pela Restauração Climática, aqui do Brasil, né, que é o primeiro comitê da Fundação aqui na América do Sul. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, para assistirmos essa aula sobre justiça climática, que vai ser proferida pelo nosso convidado, que é o Daniel Jaúde. O Daniel, ele é pesquisador das mudanças climáticas do Antropoceno do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos da Federal do Rio de Janeiro. É também advogado voluntário da La Clima, doutorando em Ecologia Social pela UFRJ e mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela UFRJ também. Foi também revisor especialista do sexto relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Então, Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isso. Passo a palavra para ti agora. Fica à vontade. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito honrado. É muito legal compartilhar essa pesquisa. É a primeira vez desde que eu terminei o mestrado e passei no doutorado que eu estou falando do meu tema, então está sendo uma alegria muito grande compartilhar com vocês. Claro que eu não tenho a pretensão de esgotar esse tema tão importante, justiça climática, né? A ideia é dar um panorama geral e vamos ver, assim, entre o que a gente quer, o que a gente sonha aí entre o que a gente consegue ter um grande vão, né? Vamos ver se eu vou conseguir transmitir para vocês, né? E vamos começar. É, Tem uma mensagem aqui da Daniela falando que está sem câmera. Tudo bem, Daniela. Bom, aí para a gente já entrar no clima, eu vou compartilhar com vocês espero que vocês não fiquem chateados, mas como é online, eu pensei que ia ser legal fazer essas coisas. Um som da natureza, e aí eu quero que vocês escutem esse som da natureza. É bem curtinho, 1 minutinho só. Se conectem aí com o som da natureza. E depois eu quero ouvir as impressões de vocês sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar direitinho com vocês aqui. Tem que compartilhar o som também. Se conectem. Vou fechar o compartilhamento aqui. E aí, vocês ouviram? O Ah, uma delícia, né? que vocês acharam? Qual foi a sensação que passou para vocês? Para mim passa uma tranquilidade, uma paz. É, Marcela, faz, faz Paz. também. Vocês repararam que é um som assim Uma meio, conexão com a natureza. é um som assim meio de flauta? Vocês repararam isso? Lembra uma flauta? É Então, mesmo. ontem eu estava preparando essa palestra para vocês, eu fiquei pensando assim numa forma de, sei lá, de conectar a gente, né? Aí eu cruzei com essa história na revisão da papelada, cruzei com essa história de novo. Aquela ave, ela se chama Kauai-o, né? Mais ou menos isso em havaiano. É... Aquele som lindo, a gente nunca mais vai poder escutar. É uma ave extinta hoje. Foi declarada Ah, extinta sim. oficialmente ano passado. É... E assim, uma forma de homenagear, né? Eu coloquei para a gente ouvir, uma forma de homenagear, da gente escutar.
e da gente refletir, né? Não é só uma ave extinta, né? Ele não foi só o último da sua espécie a morrer, ele foi o último da família, do grupamento de aves a desaparecer. Foram 3,5 bilhões de anos de evolução para ser extinto, né? A pessoa que gravou, né, o áudio, ela comenta que fica arrepiada até hoje quando ele lembra do dia que ele estava na floresta, lá no Havaí, e deu de cara com um pássaro, ele sabia qual era o pássaro e começou a gravar quando ele começou a cantar. E estava feliz da vida gravando, né? Aí quando ele se deu conta que o pássaro estava se aproximando dele, toda hora se aproximando dele. Ué, que estranho, o que que houve? Aí ele percebeu que o pássaro estava se aproximando dele porque ele escutou a própria voz no gravador e se aproximou dele, porque ele achou que tinha outro da espécie dele ali. E aí esse pesquisador ficou arrasado com isso, porque ele sabia que estava vendo o último. E ele estava cantando na esperança de encontrar outro da espécie dele, não encontrou, né? Então aí foi extinto ele e toda a família desse grupamento de aves, não só essa espécie. E eu fiquei pensando, poxa, qual o sentimento que isso gera na gente? Gera tristeza, né? Gera raiva, né? Tem pesquisas hoje em dia que falam que a ação climática, tem umas pesquisas muito interessantes no campo da psicologia das mudanças climáticas que falam que para você mobilizar as pessoas, você tem que gerar indignação, tem que gerar algum tipo de sentimento de ação. Pode ser raiva, pode ser indignação, pode ser. O luto e o desânimo não geram nada, você tem que gerar alguma mobilização. Eu pensei, poxa, essa ave é um bom exemplo, porque imagina o fato da gente não poder mais escutar isso, nunca mais a gente vai poder escutar essa ave, né? É, Imagina uma pessoa que vai nascer daqui a, sei lá, 30, 50 anos. Ela nunca mais vai poder escutar essa ave. Nunca mais. Então, assim, é uma perda para sempre, né? E aí a palavra que me ocorre, assim, é triste, mas é injusto para mim, é injusto para vocês e é injusto para essa ave, né? É muito injusto ter evoluído por 3,5 bilhões de anos e desaparecer porque o ser humano foi lá e acabou com o habitat dela. Essa ave é havaiana, mas a gente tem vários exemplos, inclusive no Brasil, de aves e animais que foram extintos, eu só não encontrei nenhum para a gente ouvir. E esse é um exemplo que eu vou tratar aqui com vocês, né, de injustiça, injustiça ambiental especificamente, né, mas também climática. Esses temas estão todos interligados, então, assim, não é por acaso, assim, tá falando de uma ave que foi extinta, tem tudo a ver com justiça climática, eu vou mostrar isso para vocês. Então, deixa eu começar aqui a apresentação dos slides. E assim, queria só deixar essa reflexão, porque assim, se vocês esquecerem tudo que eu falar e ficar só com essa mensagem desse canto lindo do Kawaii, já está muito bom. Bom, então só uma breve introdução, né, ao tema, quero trazer aqui para vocês. E de cara quero falar isso aqui. Olhando essa pirâmide de baixo para cima, quando a gente pensa em justiça climática, na verdade, tem muitos outros assuntos que embasam a discussão, né? E a parte desses assuntos que eu quero discutir com vocês hoje. A gente ouve falar de justiça climática, a gente vê os efeitos que tem sobre as pessoas, as chuvas, as comunidades mais vulneráveis, mas eu queria isso assim relativamente fácil de encontrar material disso na internet, vocês fazerem pesquisas. Eu queria tentar trazer para vocês um pouco do que vem mais embaixo ou de alguma coisa diferente para vocês pensarem sobre o tema. Então, quando a gente pensa em justiça climática, na verdade, o que vem antes são as mudanças climáticas, né? Então, a justiça climática é só um dos aspectos das mudanças climáticas, essa questão. As mudanças climáticas, por sua vez, são uma parte de uma grande emergência ambiental que está ocorrendo no planeta. Então, mudanças climáticas são só um aspecto da emergência ambiental. A perda da biodiversidade é a segunda, talvez a mais importante das emergências dentro do meio ambiente que a gente está vivendo, e para muita gente que estuda o assunto, é muito pior do que as mudanças climáticas, inclusive.
Então, tem outras emergências ambientais ocorrendo, e a mudança climática é só uma. É a mais falada, talvez é a mais importante, é a que mais gera debate político, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Por sua vez, a emergência ambiental faz parte de algo que, hoje em dia, no ramo dos economistas, tem se começado a se falar, que é a policrise. Policrise é quando várias crises começam a ocorrer ao mesmo tempo no planeta. Então, você tem diversas crises acontecendo, e a crise ambiental seria só uma das muitas crises que estão ocorrendo no planeta agora. Mais embaixo do que isso ainda, embasando tudo isso, tem o antropoceno, que é essa grande imagem teórica, né, que o campo das ciências sociais está trazendo, está se debatendo um pouco mais, que é o antropoceno seria essa era do homem, um momento onde o ser humano causa mudanças irreversíveis no planeta. E essas mudanças trazem todas essas crises que eu estou falando, inclusive a emergência ambiental, mudanças climáticas. Então, o antropoceno estaria na base. Só para mostrar para vocês que ainda daria para ir um pouco mais longe nessa discussão, só que não é o nosso objetivo. Se a gente for um pouco além, você ainda consegue ir mais longe nessa discussão, né? É o que eu quero, inclusive, pesquisar no doutorado. Então, não vou trazer, a minha pesquisa não avançou até aí, que ali são os dois últimos, né? Patriarcado e a cisão humana e natureza estariam ainda na raiz de tudo isso que a gente está falando. Então, você consegue voltar ao capitalismo, né, mais ou menos século XV. Patriarcado, você consegue voltar alguns centenas, milhares de anos. E a cisão humano-natureza, toda a questão da separação da natureza, vem junto com a civilização humana lá atrás ainda. São discussões que, se vocês quiserem ir mais fundo na raiz da injustiça climática, vocês podem pesquisar, mas eu pretendo ir com vocês só no máximo até o vermelho ali. Só queria mostrar para vocês como que a gente pode aprofundar a discussão. Então, a policrise, né, que seria essa primeira ferramenta para vocês entenderem a injustiça climática, né, ela tem várias definições que você encontra na internet, mas é uma junção de várias crises interligadas. Então, você tem uma crise social. Então, você vê, por exemplo, isso no mundo todo, tá? Você tem, por exemplo, fome, você tem violência, você tem as desigualdades, você tem inflação, você tem diversos problemas sociais que estão afetando várias regiões do mundo ao mesmo tempo. A crise ambiental, e que no caso as mudanças climáticas são só uma faceta da crise ambiental. A crise política, que a gente comentou agora no começo, né, são a crise do Estado-nação. Basicamente, você vê que a representação política no mundo inteiro tá passando problemas, né? As maiores democracias do mundo, assim, pensa Estados Unidos, Índia, Brasil, todos passando por dificuldades na representação política. Isso não é por acaso, né? Tá tudo interligado. Então, esse é uma das crises que estão interligadas à crise ambiental e à crise social. Crise internacional são as guerras, os conflitos armados. A gente tem lá a Ucrânia, tem faixa de Gaza e tem muitas outras guerras que a gente não ouve falar acontecendo no mundo, todas interligadas a essas mesmas questões. Essas guerras, se você for pesquisar, você encontra, fizer uma pesquisa profunda, você encontra inclusive ligações com a crise ambiental nelas também. Extração de commodities, extração de petróleo, coisas parecidas, os temas acabam se ligando. E a crise econômica. O mundo, hoje em dia, não consegue mais gerar riqueza, né, para todo mundo, a riqueza fica cada vez mais concentrada, tem uma bolha inflacionária no mundo inteiro, e aí as crises econômicas tendem a ser cada vez mais frequentes, né? Isso a gente vem observando desde a década de 90, depois de 2008 e cada vez mais. Então, elas só vão mudando de lugar. Então, essas são as crises que a gente chama de policrise. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem gráficos que mostram muito mais coisa que isso, né? Mostram, por exemplo, ansiedade climática, mostram problemas psicológicos, tem pandemias, por exemplo, outro balão que podia estar aqui. Todas elas são interligadas e a justiça climática ela vem nesse, né, injustiça ou justiça climática vem nesse bojo, né? Ela junta um pouco de tudo isso aí. Bom, e o que eu falei, o antropoceno, né? O antropoceno seria o que estaria ainda na base da própria policrise. Uma definição básica que seria a era geológica marcada pela ação do homem, pondo fim aos 12 mil anos do Holoceno, que foi o período que fez florescer a humanidade no planeta.
É, nessa época que a gente chama de antropoceno, a gente observa, né, marcas profundas que o ser humano deixou, né? Ainda está para ser definido exatamente qual é a marca inicial do antropoceno, mas você observa que o ser humano conseguiu deixar registrada a sua marca em todos os âmbitos do sistema terrestre, da litosfera até a atmosfera. Você vê o exemplo da bomba atômica, né, as bombas de hidrogênio é o mais claro. Você afeta o manto terrestre, afeta a atmosfera e vai ficar assim por milhões de anos, né? Os plásticos também já estão presentes em todo o planeta. Tem plástico hoje em dia, inclusive no corpo humano, como vocês já devem saber. Já foi encontrado microplásticos na placenta humana, inclusive. E é um objeto onipresente. Então, bombas atômicas e plástico são dois maiores exemplos do que seria a marca indelével que o ser humano está deixando, que marca esse antropoceno. Não existia antes, vai ficar. Se daqui a 5.000 anos, daqui a, sei lá, 100.000 anos, uma civilização alienígena chegar na Terra, eles vão encontrar essas marcas de que ali viveu o ser humano, porque vai estar registrada ali a nossa presença com esses objetos. Hiperobjetos são objetos gigantes, né? Objetos assim que você não consegue nem dimensionar o tamanho deles, né? É uma imagem trazida por um filósofo. Eu botei aqui só para ajudar a ilustrar. Mas se você pensa, por exemplo, num pedaço de isopor que você encontra numa praia. Esse isopor, na verdade, que você encontra uma bolinha de isopor, se você fosse juntar todo o isopor que tem no planeta, você não consegue nem imaginar mentalmente a quantidade de isopor que tem no mundo. Isso seria um objeto hiperobjeto, algo enorme, que você não consegue nem dimensionar. Seria uma marca do ser humano. Então, você pode pensar, por exemplo, na construção civil. Daqui a milhares de anos, uma civilização avançada chegar na Terra, ela vai encontrar restos de aço e cimento e coisas que foram deixadas pelo ser humano na época que o ser humano viveu aqui. Isso seriam hiperobjetos, né? Então são as marcas indeléveis do ser humano que alteram a natureza. E assim, daria para dar uma palestra sobre o tema do antropoceno, mas é importante falar que tem muita controvérsia em relação ao que significa, né, antropoceno, de quem que a gente está falando. E porque o antropos, né, do homem, ele tende a uniformizar a humanidade inteira, e isso é absurdamente incorreto, porque quando a gente pensa na destruição causada no antropoceno, ela não é causada por toda a humanidade, ela é causada por um grupo específico de seres humanos. A gente pode filtrar isso pensando como homens, não são mulheres. Então, assim, tem a característica do andro mesmo muito forte. Antropoceno, homem, geralmente homem branco, europeu, e o mais importante, que é a teoria mais que eu acho mais interessante, capitalista, capitaloceno. Então, não é só um antropoceno, como é um capitaloceno. As outras civilizações não capitalistas não teriam, talvez, causado essa destruição que a gente está vendo. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Bom, quando a gente fala de emergência ambiental, que seria o que vem logo em cima, né, na nossa pirâmide, essa imagem dos limites planetários ajuda a gente a entender bem o que seria uma emergência ambiental. Vocês observam, né, que são 9 limites planetários, 9 barreiras planetárias. Esse é um estudo muito famoso. Vocês têm até documentário na Netflix, se vocês pesquisarem, barreiras planetárias. Ele ajuda você a entender o estado da emergência, do colapso ecológico no nosso planeta. Então, essas 9, aí variam um pouco, 10, algumas 10, 11 fronteiras, né, planetárias, mas que dá para resumir em 9, estão aqui. Elas, 6 delas já foram rompidas além da margem de segurança. Desde que eu comecei a pesquisar esse assunto, né, quando eu comecei a pesquisar mais ou menos 3 anos atrás, eram 3 barreiras virando 4. E aí, nos últimos 2 anos, a gente já chegou em 6. É uma coisa assim impressionante. Os próprios autores do estudo atualizaram o estudo 2 vezes desde 2021 para cá. Então, o que eram 4 barreiras, agora são 6 das 9. Essas barreiras já estão rompidas além da margem de segurança. Nesse gráfico aqui, a gente vê 5 claramente, né, vermelhas. Mas o que está faltando aqui, eu acho que é a mudança no uso da terra, que acho que foi a que eles atualizaram mais recentemente. Então, vocês observam que mudanças climáticas é apenas um aspecto do que seria a emergência ambiental, né? A acidificação dos oceanos é algo gravíssimo, né? Que é pouco falado.
a integridade da biosfera e a perda da biodiversidade gravíssima também. E, inclusive, esses dois estão mais avançados que as mudanças climáticas. Então, quando a gente pensa em mudança climática, tem que lembrar que ela é só um aspecto da emergência ambiental. Então, toda vez que a gente fala de injustiça climática, tem que lembrar que injustiça climática também é só uma parte do que seria a injustiça ambiental, né? Tem outras formas de você perceber. E aqui, né, eu imagino que todos vocês já tenham lido alguma coisa sobre isso, só fazer uma revisão com vocês do que são as mudanças climáticas e que o último relatório do IPCC trouxe para a gente, né? O mais importante, que é a influência humana, né, na mudança climática, é inequívoca, irrefutável e irreversível. Essa foi a palavra mais importante que saiu desse relatório. Trouxe trouxe a convicção de que o ser humano que causa a mudança climática, e tanto que hoje em dia, entre os pesquisadores, se pega artigos em inglês, eles falam mudança climática de origem antropogênica. Sempre tem essa esse complemento no final, né? Não se usa mais mudança climática sozinha. Aqui no Brasil você vê pouco isso. Então, se enfatiza mudança climática de origem antropogênica, mudança climática causada pelo homem. Então, nos jornais internacionais, na mídia internacional, é bem comum de ver isso. Se a gente continuar nesse ritmo, né, seguindo a política atual, a gente vai alcançar mais de 4 graus de temperatura em 2100. E para quem estuda o assunto sabe que acima de 2,5, 3 já é colapso. 4 dá nem para imaginar. Eles usam essa expressão, os pesquisadores, é inimaginável, é difícil, porque são tantas variáveis que a gente não consegue dizer o que vai acontecer, mas está além do que pode ser dito. 2023, vocês viram também, foi o ano mais quente registrado na história. A concentração de CO2 está batendo recorde, né? A gente está agora mais ou menos em 425 partes por milhão. Muito, muito grande. Em 2021 era 423, aí 2022, 424, agora 425. Então, esse salto em um ano é equivalente a, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos, até mais. E a gente está falando rapidamente, né, sobre isso. E quais são as consequências, e aí pensando só em mudanças climáticas, quais são as consequências que as mudanças climáticas podem trazer, né? Colapso de ecossistemas, extinção de espécies, aumento do nível do mar, seca, fomes, doença, calor extremo, migrações em massa, conflitos armados e colapso social. Então, quando a gente pensa em justiça climática, né, a gente tende a olhar mais para o lado, naturalmente, o lado do ser humano, né, que seria mais ou menos ali do 4 para baixo. E aqui eu acho que começa a parte interessante para assim, para vocês, que eu posso contribuir um pouco com vocês, que é pensar na injustiça climática usando essas 3 lentes aqui, né? Você pode pensar, quando você pensar em justiça climática, de 3 maneiras diferentes. E também tem se popularizado entre os pesquisadores o uso desse olhar. Então, em primeiro lugar, a injustiça interespécies. Então, um homem versus todo o resto, né? A injustiça que nós, seres humanos, causamos contra todos os outros seres vivos da natureza. Que se traduz no especismo, né? Que é essa crença de que o ser humano é a espécie superior, né? Materialismo, de que a gente pode usar a natureza do jeito que a gente quiser, e muitas outras. A segunda grande injustiça é a injustiça intrageracional, ou seja, a injustiça da nossa geração, a injustiça de todo mundo que está vivo no planeta hoje. Então, são as injustiças, por exemplo, entre países ricos e países pobres, são as injustiças sociais dentro dos próprios países, então, entre classes diferentes dos próprios países, e todas as outras formas de injustiças interseccionais, por exemplo, gênero, raça, sexualidade, todas as outras que vocês pensam que, geralmente, quando a gente fala de justiça climática, vocês prestarem atenção nas discussões, é sobre essa especificamente sobre essa segunda que está se falando. Se fala muito pouco das outras duas, que é a interespécies e da intergeracional. Mas se fala muito de raça,
se fala muito de gênero. É importante, claro que é o impacto mais direto que a gente tem, mas é bom vocês lembrarem que tem essas outras injustiças por trás. E dentro dessas injustiças intrageracionais, eu vou falar um pouco com vocês de duas especificamente, só assim, muito rapidamente, que é gênero e raça. Lembrando que poderia falar das outras também, que vocês podem encontrar material das outras, né? E a terceira, né, dentro dessas grandes lentes para você interpretar a justiça climática, é a justiça intergeracional. Foi a motivação, inclusive, da minha pesquisa de mestrado, que é pensar como que a nossa omissão hoje, né, vai prejudicar a humanidade por milhares e milhares de anos. Como a gente falou, é irreversível, né? Os danos que a gente está causando hoje são irreversíveis. Então, vão prejudicar as futuras gerações de uma forma imensa. Então, agora eu vou entrar um pouco com vocês na discussão de algumas dessas formas de injustiça. Peraí, que travou aqui. Bom, essa é a primeira, né? Eita, peraí. A primeira das grandes injustiças, que para mim é a maior de todas. E aí, assim, opinião minha, né? Mas do ponto de vista filosófico, moral, eu enxergo também essa como a maior das injustiças, que é do ser humano contra todo o resto. O ser humano contra todas as outras formas de vida. E ela é basicamente definida pelo quê? Um homem versus a natureza, né? É o nosso olhar de cultura e civilização que consegue fazer um contraponto contra o mundo instintivo e natural. Então, o mundo instintivo e natural foi visto ao longo da história como algo ruim, algo que tem que ser dominado, algo que tem que ser diminuído, enquanto a civilização e a cultura é aquilo que faz a gente florescer. E isso acabou levando a uma destruição imensa da natureza. Está levando, né? Se traduz na prática como uma forma de materialismo e violência, né? A natureza é algo visto como que precisa ser dominado, ser subjugado e ter que servir ao homem. E isso é feito da forma mais violenta possível. Sempre foi assim na história. Tem também como causa, né, aqui lembrando de Nego Bispo, falecido, saudoso Nego Bispo, a cosmofobia, que é um termo que ele falou muito, né? Muito legal para vocês estudarem depois o que Nego Bispo falou de cosmofobia, que o que eu quero dizer aqui é crenças espirituais, crenças religiosas, crenças morais, filosóficas que justificam ao longo da história o ser humano como aquele que domina a natureza. Ele citava muito o Nego Bispo Gênesis, falando sobre isso. Vá lá e domine a natureza. Tem lá no Gênesis isso, né? Um homem como o ápice da criação. E, ao mesmo tempo, isso se traduzia numa dominação do homem branco sobre todas as outras formas de cultura pelo planeta. E o especismo, né? Que é uma ideologia ou crença de que a espécie humana é superior a todas as outras. Isso é uma questão muito importante, é uma questão pouco falada, mas está implícita, né, no que o ser humano faz com a natureza. Nós que decidimos o que vai acontecer. Por exemplo, teve a conferência agora, foi COP 15 que teve ano passado, ano retrasado, onde os países estavam decidindo quanto da biodiversidade do planeta eles iam preservar. E aí os melhores cientistas, né, os mais engajados, falam que o ideal mesmo era que a gente deixasse 50% da biodiversidade do planeta intocada. Só que 50% é muito. O sistema econômico não permite isso. Então, eles decidiram lá que 30% da biodiversidade do planeta vai tentar se manter intocada. E aí muita gente celebrou, né? 30 é melhor do que zero. E só que, assim, realmente, se a gente conseguir manter 30%, que nem esse acordo tá buscando fazer, vai ser maravilhoso, mas 30 é muito pouco. Então é meio não, é totalmente deprimente você pensar, né? A gente, seres humanos, decidindo que 70% do planeta é nosso, 30% é para o resto. Então, assim, vocês que lutem para viver nesses 30% e sem pensar que a gente depende desses 30% para se manter vivos, né? Então, essa crença de que seres humanos podem decidir o futuro de todas as outras espécies. Uma variação do especismo importante de falar, tem um pouco a ver com o nosso tema, eu vou falar um pouquinho mais na frente, e é o carnismo, né? É um termo popularizado pelo movimento vegano, que traz essa ideologia de que é impossível você viver sem matar outros seres vivos, né? Sem matar outros seres vivos para
para comer. Claro que tem muita discussão em cima disso, daria o tema para outra palestra, mas basicamente, claro que comunidades tradicionais, povos, a gente não está falando de povos tradicionais, quando a gente fala de carnismo, está falando de sociedades urbanas, né? Pessoas que vivem em cidade grande, não está falando de populações tradicionais, nem nada disso. Então, essa crença de que você tem que matar, seja lá o que for, por algum motivo, no caso, para sobreviver, para comer, tem que matar outro ser vivo, né? Essa justificativa final para você subjugar outra espécie, né? Então, essas questões que eu trouxe aqui são para ajudar a gente a pensar nessa primeira grande injustiça, que é a injustiça homem versus todo o resto. Claro que tem muito material para vocês pesquisarem, só quis pincelar o assunto com vocês. Então, avançando, só para vocês entenderem um pouco mais dessa da maior injustiça, a gente vive hoje a chamada sexta extinção massiva de seres vivos. Nos últimos 500 anos, mais de 300 espécies de vertebrados foram extintas. E quando a gente pensa em grupamentos de animais, né, gênero, que eles chamam, nos últimos 500 anos foi extinto um número que teria levado 18 mil anos para acontecer, naturalmente. E aí a pergunta que eu deixo aqui reparem no número, 500 anos, né? Coincidência? Não é coincidência. O que aconteceu nos últimos 500 anos no planeta? O que começa mais ou menos 500 anos atrás? Os próprios pesquisadores do tema vão nomear isso, né? Começa a grande expansão do capitalismo pelo planeta. E tudo que o capitalismo traz com ele. Então, a destruição natural, tudo que começou ali 500 anos atrás. Então, esse período não é por acaso colocado como o começo da sexta extinção massiva de seres vivos. E aí, o Capitaloceno, a gente falou, quando começou o Capitaloceno? Muita gente fala que o Antropoceno começa ali com a explosão da bomba atômica, mais ou menos ali perto da Segunda Guerra Mundial, mas esse argumento deixa mais forte que o Capitaloceno começa 500 anos atrás, quando começa a sexta extinção massiva dos seres vivos. E até hoje, né, são extintas 58 mil espécies por ano, num total de 9 milhões. Ou seja, se você fizer a conta, você vai ver como rapidamente a gente está caminhando para isso. E vale lembrar que esse estudo ele tem quase 10 anos, ele já está atrasado. Talvez o número hoje é muito maior. Quando a gente pensa em insetos, a gente tem praticamente o apocalipse. Hoje em dia, a extinção já chegou a 50% dos insetos. Essa imagem é muito interessante, ela ilustra, né, o que seria isso, né? Em 2020, está todo mundo feliz que já não tem inseto nenhum batendo ali no vidro do carro. E em 2050 não tem mais nem ser humano, nem inseto, né? Porque a nossa vida está interligada. Somem os insetos, a gente some junto. E aí, para vocês pensarem nessa grande injustiça, fica essa colocação, né? Que a quinta extinção massiva ocorreu foi quando o asteroide bateu na Terra e acabou com os dinossauros. E a sexta extinção está sendo agora. E aí a pergunta que fica é: nossa, será que a gente, nós somos o próximo asteroide, né? Parece que sim. Esses dados aqui estão em inglês, mas são muito interessantes, né? Só tinha em inglês, desculpa eu botar eles aqui, sem traduzir, mas só para vocês terem uma ideia do que significa o domínio do ser humano sobre as outras espécies, né? 82% de toda a biomassa da Terra são plantas, 13% bactérias, 5% todo o resto. E o ser humano é só 0,01. E a gente domina todo o planeta. Quando vocês pensam nos animais, né? 96%, né, dos animais da Terra são humanos e gado, né, para a gente comer, para sobreviver. Só 4% de todos os outros animais que vivem na Terra hoje são animais selvagens. 60% são animais de corte, 36% humanos. Quando a gente pensa nas aves, 70% delas são aves de corte, só 30% são aves selvagens. Desde que a civilização humana ascendeu, né, na Terra, 83% dos mamíferos já se perdeu. 80% da vida marinha, 50% das plantas e 15% dos peixes. Então, esse domínio, esse especismo, né? Quando a gente olha esses dados, aí fica muito claro a injustiça. Por que eu coloco a injustiça interespécies como a primeira grande injustiça? É muito brutal. E aí,
fazendo esse salto aqui, porque ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Claro que daria para a gente ficar ali. Essa seria a primeira daqueles dois exemplos de injustiça intrageracional que eu queria trazer para vocês, a injustiça de gênero. Não, vocês têm muitos e muitas especialistas sobre o assunto para vocês estudarem, vocês pesquisarem a fundo. Então, aqui minha pretensão é só dar uma pincelada no assunto, só para vocês pensarem um pouco. E depois, se vocês quiserem, indico os especialistas para vocês irem mais fundo nisso. E a primeira constatação é que a gente vive num patriarcado capitalista. Então, essa é uma frase forte, mas é usada pelas pesquisadoras sobre o assunto para você pensar que a sociedade que a gente vive, quando a gente pensa em justiça de gênero, tem que lembrar que isso é um patriarcado e um patriarcado capitalista. O sexismo, né, a injustiça de gênero, que aí a gente pode colocar talvez como a segunda maior injustiça que a gente vive, depois sobre os outros seres vivos, ela está na base do sistema. O sistema, quando nasce, né, o sistema capitalista tem uma divisão do trabalho muito clara, onde o homem vai trabalhar e vai buscar o salário, e a mulher é aquela que fica em casa e vai ser responsável pelo que se chama de reprodução social. Um tema que, por exemplo, Nancy Fraser estuda muito, debate muito. E a reprodução social é o quê? É o trabalho que gera vida. É cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é cuidar da alimentação, é cuidar dos mais velhos, é aquilo que gera vida. Enquanto o homem está lá buscando o salário. E aí a mulher recebe essa dupla exploração, que é ter o trabalho em casa, ser explorada, não poder trabalhar, porque o trabalho é do homem, e ainda ter que cuidar da reprodução da vida, e não ser remunerada por isso. E isso está na raiz desde o sistema capitalista, né? Desde o começo é assim, né? Um homem vai para o mercado e a mulher fica em casa cuidando das coisas. Isso, na sociedade contemporânea, vai levar a gente até uma heteronormatividade. Então, a gente não fala só de mulheres, mas a gente fala também de corpos femininos em geral. Então, o patriarcado capitalista é a imagem do homem macho, poderoso, que domina e conquista o resto. Então, não é só sobre mulheres que a gente está falando, mas também sobre todas as outras formas de sexualidade, né? Onde o macho alfa é aquele que domina. Então, por isso que se falar de androceno talvez seja mais interessante que antropoceno e capitaloceno. Você não consegue pensar nessa destruição se você tivesse uma sociedade, talvez, uma pergunta sem resposta, mas a hipótese fica, numa sociedade matriarcal, talvez a gente não teria essa destruição, né? Seria uma pesquisa aí para ser feita. Em qualquer emergência ambiental humanitária, as mulheres sempre correm mais riscos que os homens, sempre. Pensando em catástrofes climáticas, as mulheres sempre têm 14 vezes mais chance de morrer quando comparadas com os homens. E 80% de todos os refugiados ambientais no mundo hoje são mulheres. São dados da ONU, um relatório de 2022, eu acho. E como que essa injustiça se manifesta, né? Em qualquer emergência ambiental humanitária, são sempre as mulheres negras e indígenas como um todo as mais vulneráveis, as mulheres mais velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres mais pobres, as migrantes ou aquelas que são obrigadas a se deslocarem à força, as defensoras dos direitos humanos e ambientais e independente do gênero e orientação sexual, que nem eu falei, da heteronormatividade. Qualquer corpo feminilizado é mais vulnerável. E só para fazer um contraponto com essa injustiça de gênero, nas pesquisas que estudam, né, o que a gente pode fazer contra as mudanças climáticas, né, uma das mais interessantes é essa do projeto Drawdown. Eles tentaram mapear todas as coisas que a gente pode fazer para combater as mudanças climáticas e quando a gente pensa nas medidas de caráter social que envolvem seres humanos, sociedades, educação de meninas, né, é a segunda mais importante, a mais eficiente, é aquela que mais pode gerar mitigação das mudanças climáticas. Por vários motivos, né? Porque aí, quando você educa mulheres, educa meninas, você acaba gerando, né, uma reação em cadeia que leva a consumo sustentável, a ação climática, gera empregos verdes, mas o mais interessante é que favorece o planejamento familiar. As mulheres que, cada ano que elas estudam a mais, isso atrasa o casamento e atrasa a maternidade, e isso tem um impacto imenso depois na questão climática, porque a superpopulação é um dos graves problemas que podem afetar a gente no futuro. Então, educar meninas já vai ter um impacto imenso, né? É a segunda
das medidas de caráter social. A primeira, só por curiosidade, eu vou falar um pouco mais na frente, é a adoção de uma dieta baseada em plantas, né, o veganismo. Está lá na lista deles. É, E aí, uma nota de rodapé aqui no final é a importância do ecofeminismo. Então, quando a gente pensa em justiça climática, todas as abordagens ecofeministas, pelo menos todas que eu já estudei, elas são extremamente interessantes para você pensar o tema. Todas elas trazem questões relevantes para você pensar e é algo que tinha que ser mais falado na academia, tinha que ser mais falado na mídia também. Você ouve falar só de ecofeminismo nas faculdades, né? Isso é uma pena. Bom, a injustiça racial é a segunda dessas injustiças intrageracionais que eu queria trazer para vocês, de muitas outras, né? E aí eu trouxe essa imagem do Abdias do Nascimento, um grande ativista que a gente teve, que foi um artista, né, político, ativista do movimento negro e que foi inscrito agora, pouco tempo atrás, no Panteão dos Heróis da Pátria, né? Ele entrou lá no livro de aço da Presidência da República como herói da pátria. E aí ele tem essa imagem que eu achei muito interessante, né? Que ele usa essas frases aqui do o que é a saudação ao Xóssi nas religiões afro-brasileiras. E aí eu achei interessante que é uma imagem de um ativista negro que representa também, de certa forma, os povos indígenas. Então, quando a gente pensa em justiça racial, não está falando só de comunidades negras, mas está falando de comunidades racializadas. E aqui no Brasil, comunidades racializadas são basicamente a comunidade negra e a comunidade indígena, né? Mas onde que está a raiz desse problema, pensando mais na comunidade negra? A escravidão. A escravidão, ela tem que ser pensada sempre, porque o sistema capitalista, quando começou, usou a escravidão, né, como uma forma de obter mão de obra barata. Tem essa questão econômica na raiz. Essa é uma ideia que eu trouxe desse autor, Emanuel Wallerstein, é um sociólogo. Tem muitos outros autores para vocês estudarem, mais profundos e que entram em mais detalhes. Aqui no Brasil você tem o Silvio de Almeida, tem Djamila Ribeiro, tem Leila Gonzalez, mas eu trouxe só essa imagem aqui, só para a gente pensar um pouco que o Wallerstein, que é um sociólogo muito importante no estudo do campo da economia capitalista, trouxe para a gente, né, que o racismo institucional tem uma relação direta com o capitalismo. E eu trouxe esse trecho aqui para vocês lerem e pensarem comigo, né? Que quando você pensa, por exemplo, nas chuvas e por que que no Brasil a gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense são sempre lugares onde a maior parte da população é negra e ali está concentrada as maiores tragédias ambientais. Na periferia do Brasil inteiro, praticamente é assim. E aí ele fala, isso é reflexo do racismo institucional. Não é por acaso que as raças foram distribuídas dessa forma. É um meio que o capitalismo encontrou de se desenvolver. E aí ele fala, foi o modo como vários segmentos da força de trabalho foram obrigados a se relacionar uns com os outros no interior de uma mesma estrutura econômica. É uma justificativa ideológica de hierarquizar a força de trabalho e de distribuir de forma desigual a recompensa. O racismo é um conjunto de afirmações ideológicas combinado com um conjunto de práticas duradouras que resultam em manter, ao longo do tempo, no caso, 500 anos, né, uma alta correlação entre a etnicidade e a localização da força de trabalho. Eu lembro que, recentemente, a gente recebeu uma amiga do Sul, aqui no Rio de Janeiro, e ela estranhou muito como aqui no Rio de Janeiro todos os postos de trabalho que ela ia, assim, tipo no posto de gasolina, na lanchonete, eram sempre pessoas negras. Isso incomodou muito ela. Ela falou que coisa estranha. Você vai nos lugares médico aqui, você encontra assim, no Rio de Janeiro, médico e os trabalhadores mais estudados são brancos e os que estão na linha de frente ali nos trabalhos mais braçais são negros. E elas estranham muito isso, né? Eu achei interessante essa observação. E aí faz a gente pensar como que essa frase do Wallerstein ela acaba encaixando perfeitamente, né? Tem uma estrutura econômica que obriga a racialização da força de trabalho. É do interesse do sistema que isso continue assim. Então, por isso que o racismo persiste e acaba que tem um impacto imenso nas tragédias ambientais, né? Outra forma de a gente entender o racismo
a injustiça racial é lembrar do processo de colonização. E aí a gente pensa também nas comunidades, não, além das comunidades negras, né? Pensando, por exemplo, nos indígenas. A colonização hoje ela perdura até hoje, né, de formas variadas. Se vocês pensarem no modo como que os países europeus se relacionam com os países africanos até hoje, tem questões coloniais fortíssimas envolvidas. E eu citei só esse exemplo, né? Tem alguns países na África, eu não vou me lembrar agora exatamente quais, mas é recente esse, esse fato, que estão recebendo oferta de perdão de dívidas estatais, né? Dívidas que vêm desde a época da colonização, se eles investirem, deixarem empresas desses países europeus investirem em combustíveis fósseis lá. É algo assim absurdo. É uma outra forma de colonização, descarada. Eu sei que a França, por exemplo, está envolvida nisso. Deixa a nossa petrolífera, acho que é a Total, investir aqui no país que a gente perdoa a dívida de vocês. A dívida que nasceu lá na época da colonização, né? É algo assim absurdo. O genocídio dos povos originários, que ocorre até hoje, só vocês pensarem nos Yanomamis, mas ocorre no mundo inteiro também, em vários lugares do mundo. O sistema mundo, que é um conceito trazido também pelo mesmo sociólogo que eu falei agora, o Wallerstein, né? Que divide o mundo entre centro e periferia, países ricos e países pobres, mas só para deixar claro que quando você pensa no norte global, ele geralmente é o branco. Né? Os países mais ricos, os países que têm mais poder econômico, não por acaso são os países brancos. Então, tem aqui outra provocação. Então, já não é mais androceno, vira euroceno, se você quiser pensar. Né? O euroceno. Como começou, foi essa civilização europeia que destruiu o planeta. E tem uma relação direta entre racismo, colonização e xenofobia, né? Contra os povos não brancos. Então, aqui no Brasil, como eu falei, população negra, população indígena, mas mundo afora isso vai variar um pouco. Você vai ter um povo A dominando o povo B e vai usar do mesmo processo de discriminação parecido com colonização e com xenofobia. Então, quando você pensa, por exemplo, em imigrantes, mundo afora é parecido. A dinâmica é parecida com a dinâmica que a gente tem de discriminação aqui. Essas imagens, tem muitas dessas imagens que estou trazendo aqui, é dessa página muito legal de vocês seguirem, chamada Árvore e Água no Instagram e Árvore Ser Tecnológico no Facebook. Eles fazem posts maravilhosos sobre justiça climática e tem um manual lá para vocês baixarem de graça, que é o Glossário de Justiça Climática. É um manual muito legal, feito por uma rede de ONGs latino-americanas que tem assim verbete sobre justiça climática para vocês entenderem. E aí eu estou falando isso porque tem várias artes deles aqui que eu estou trazendo, essa é uma delas, né? Então, quando você pensa em racismo ambiental, né, e racismo climático seria uma subespécie do racismo ambiental, você percebe como os povos negros e indígenas, né, os grupos racializados, são aqueles que mais sofrem com enchentes, com contaminação, com falta de água, são que vivem nas regiões mais violentas, são os lugares onde tem surto de doença. Isso não é por acaso. Só vocês lembrarem do que o Wallerstein falou de segmentar a força de trabalho, vocês vão entender como é que isso funciona. E é muito interessante, né? Você pensa, os 10% mais ricos, né, são aqueles que emitem 50% do carbono e ficam com o lucro da destruição da natureza. Enquanto os 50% mais pobres emitem 10% do carbono, talvez até menos, e são geralmente as pessoas negras ou indígenas, né? Então, a população branca é aquela que mais gasta, né? Que mais emite, que mais destrói e que mais obtém vantagens. A população não branca é aquela que recebe a maior destruição. Então, quando a gente pensa em justiça climática, geralmente na mídia, e quando a gente ouve enchente, geralmente está se pensando exatamente onde está se falando nesse gráfico. A justiça climática seria o quê? O fato de as pessoas que menos causaram o problema são aquelas que vão sofrer as maiores consequências. E aqui, no caso do Brasil, população negra e indígena. E tem essa relação, né? Quando a gente falou só de povos racializados, mas a gente pode pensar em renda também. Os ricos, em geral, são aqueles que emitem mais carbonos e os pobres são aqueles que emitem menos e sofrem as maiores consequências. E aí a gente chega na terceira injustiça, que deveria ser mais falada, mas felizmente está começando a se falar mais, que é a injustiça com as futuras gerações. Falamos da interespécies, falamos da intrageracional e agora da intergeracional.
esse gráfico famosão aqui do IPCC, né, do ano passado. Ele mostra como que é, aqui está a temperatura, né, do planeta, de 1900 até 2100, e como uma criança, por exemplo, que nasceu em 1950, pegou um mundo bem mais, com a temperatura mais amena, do que uma criança que nasce em 2020. Essa criança que nasce em 2020, quando ela chegar aos 70 anos, ali em 2090, ela pode pegar o planeta até 4 graus mais quente. Ou seja, absurdamente mais quente. Então, esse gráfico é muito legal, que ele exemplifica a questão da injustiça climática, especificamente injustiça climática, né, da temperatura. E como isso é absurdamente injusto, né? Então, uma criança que nasce hoje em dia, ela vai pegar um mundo cada vez mais quente, com ondas de calor, etc., que nós que nascemos na década de 80, 90, não pegamos, né? E aí, quando a gente pensa em justiça intergeracional, tem essa imagem que é muito interessante, que é chamada de Síndrome da Mudança da Linha de Base, ou, para simplificar, amnésia geracional. É um tema, um conceito recente, relativamente recente, no campo das ciências naturais, e vai mostrar para a gente como, por exemplo, como que o pesquisador que conhece esse termo, ele estava se referindo especificamente a peixes, né? Como que os pesquisadores, ele viu que os colegas dele, quando pesquisavam os peixes de uma determinada região, eles tomavam por base que a quantidade de peixe sempre foi aquela na região. E aí a geração seguinte que vinha estudar pegava menos peixes ainda e achava que a quantidade sempre foi aquela. Aí ele cunhou esse termo de síndrome da mudança da linha de base. O que acontece é que, na medida que as populações vão sendo extintas, de animais, né, no caso, quem estuda aquele tema vai achar que aquela quantidade que ele está vendo é a quantidade que sempre teve. Isso pode continuar a cada geração continuar, e daqui a pouco a pessoa vai achar que sempre foi assim. Só vocês pensarem no Kawaii que eu mostrei para vocês no começo, né? Quem está começando a estudar as aves hoje em dia nunca vai ouvir falar daquela ave e vai achar que sempre foi assim. E quando a gente pensa em futuras gerações, isso é muito, muito importante, porque eles já vão, as futuras gerações, né, as crianças de hoje, de amanhã, elas já vão pegar um planeta muito destruído. E elas nem vão ter a noção do que tinha antes. A natureza exuberante que a gente viveu já na década de 80, 90, eles não vão ter essa noção. Quem viveu antes, então, pegou uma natureza muito mais exuberante. No Reino Unido, por exemplo, se fala do estorninho, aquela ave que fica fazendo aqueles voos no céu que a gente vê em filmes. É, e aí eu li um estudo falando de que está cada vez menor. Então, o avô hoje conta para o neto sobre aquelas aves que ficavam no céu, só que hoje em dia, se você vê uma vez por ano aquelas aves voando no céu, é um milagre. E daqui a pouco vão sumir. E aí a criança que vai nascer no futuro vai achar que nunca existiu o estorninho. E essa é a mudança da linha de base. E aí vai mudando e você nunca vai saber que existiu. Então é muito importante, nós que trabalhamos com mudança climática, ativismo climático, fazermos essa conexão com o que tinha antes, sempre sinalizar o que veio antes, né? E gerar essa educação ambiental nas gerações futuras do planeta que elas estão perdendo. E ao mesmo tempo a gente pensa, olha que injusto vai ser, né? Que a criança que vai nascer hoje vai achar que o mundo é assim, que é normal ter mortandade, que é normal ter onda de calor, e não era assim. Então, a gente tem que lembrar disso. E por fim isso, né? Que a nossa ação e omissão, né? Ela vai prejudicar a humanidade por milhares de anos. Então, pensar em justiça com as futuras gerações é uma questão ética de primeira importância. Aqui no Brasil é bem pouco discutido isso. Isso foi um tema que eu tentei trabalhar na minha dissertação. Inclusive, quando a gente pensa em políticas públicas, né? Só pensar em política pública da área energética, exploração de petróleo. Não se pensa nas futuras gerações, não se pensa como que o brasileiro que vai nascer em 2070 vai pegar o meio ambiente muito mais destruído e poluído por causa da exploração que a gente vai fazer na foz do Amazonas, por exemplo. Não se pensa nisso. Em outros países do mundo essa discussão está começando. Por exemplo, na Colômbia tem uma decisão de 2018 da Suprema Corte colombiana, onde ficou decidido que as futuras gerações têm direito líquido e certo, e o direito que as futuras gerações têm é uma obrigação de não fazer para a nossa geração atual. Nós, atualmente, temos uma obrigação de não fazer, que é uma figura do direito civil,
em relação às futuras gerações. Não temos a obrigação de não destruir a natureza para eles. E então essa discussão está começando a acontecer em alguns países lá fora, aqui no Brasil quase não acontece, bem pouco. Então a minha esperança é que isso chegue no judiciário, né, essa discussão sobre direito das futuras gerações. E uma coisa que a gente tem que ter em mente quando pensa em futuras gerações é que o colapso, essa imagem forte quando a gente fala de colapso, é uma possibilidade real, né? Quem estuda o tema hoje em dia, os cientistas de ponta, já não é mais tabu você falar de colapso. Você vê as matérias na Science, na Nature, em matérias científicas de ponta se falando de colapso. E é colapso climático e colapso social, que é uma consequência que as mudanças climáticas podem trazer, juntamente com aquelas outras crises que eu falei para vocês. Na medida que a sociedade fica mais complexa, a nossa sociedade é muito, muito complexa, a sociedade humana do século XXI é muito complexa, maiores são as chances de colapsar. Isso é um conhecimento que vem da teoria geral dos sistemas. Na medida que o sistema avança em complexidade, mais fácil ele fica de colapsar. Só vocês pensarem na Covid, por exemplo, como foi uma doença quase causou o colapso total da sociedade. Aquela correria para todo mundo ir no supermercado comprar itens de higiene e tal, porque ia acabar rapidinho. Só para vocês terem uma ideia. Então, o colapso é algo real. E nas matérias de quem estuda mudanças climáticas tem começado a se falar mais nisso. Você vê pouco isso na mídia, deveria ser falado mais, mas nas principais pesquisas hoje em dia, quem estuda, por exemplo, barreiras planetárias, pontos da virada, né, os climate tipping points, se fala muito sobre colapso. E o colapso ele pode vir já a partir de 1,5 na temperatura. Não precisa nem chegar a 2 nem 3. A partir de 1,5, você já tem um rompimento ali de pelo menos, acho que eu botei isso aqui. Ah, isso aqui eu botei. A partir de 1,5 graus, você já pode ter o colapso de alguns sistemas climáticos importantes, né? Está em inglês aqui, também esse gráfico não tem em português, mas só para explicar para vocês, é um estudo muito, muito relevante sobre os pontos da virada em relação à mudança climática. E eles mapearam 16 pontos da virada que podem entrar em colapso na medida que a temperatura aumenta, sendo que 5 deles podem entrar em colapso já com a temperatura subindo a 1,5. A gente, ano passado, acho que foi a primeira vez que a humanidade, eu não me lembro exatamente, mas foi a primeira vez que a humanidade chegou perto de 1,5 e até o final dessa década a gente deve passar 1,5. E aí, com 1,5, pelo menos 5 desses 16 pontos da virada podem ser rompidos. E, por exemplo, o embranquecimento dos recifes de corais, o colapso da parte oeste da Antártica e as correntes do Atlântico, por exemplo. E aí podem entrar em colapso. E aí a pergunta que a ciência não sabe responder é a seguinte: quantos desses sistemas têm que entrar em colapso para o sistema como um todo colapsar? Tem que entrar 10, tem que entrar 5, tem que entrar 1? Ninguém sabe. Então, teoricamente, as pesquisas de sistemas complexos dizem que quando um colapsa, aumenta muito as chances dos outros colapsarem. Então, se um deles colapsar, e tem chance de a gente já ter colapsado alguns deles, a chance dos outros sistemas colapsarem é muito grande. Então, existe um risco muito grande de agora, até 2030, a gente já enfrentar o colapso climático. E aí, enfrentando o colapso climático, o colapso ambiental como um todo se torna mais possível. E aí eu coloquei isso aqui para a gente pensar em futuras gerações. Olha só a sociedade que a gente está deixando para as futuras gerações. Vão viver numa sociedade à beira do colapso civilizacional. E quando a gente pensa em colapso, né, tem que lembrar da justiça climática, porque não é a humanidade que vai ser extinta, a humanidade vai sobreviver, só que só vão sobreviver os mais ricos, né? Só vão sobreviver os mais abastados, os brancos, não vão sobreviver todos. E aí, para a gente pensar, tem essa frase fortíssima da Isabelle Stengers, que ela deu numa palestra aqui no Brasil. Ela pensou, né, que as gerações futuras vão olhar para a gente e pensar: caramba, da mesma forma que a gente pensa, né, na geração que viveu o Holocausto, vocês sabiam e o que fizeram? Não fizeram nada. Esse é o mundo que vocês estão deixando para a gente? Vocês tinham as ferramentas e não correram atrás. Por que vocês fizeram isso com a gente?
Então, é uma coisa para a gente ficar pensando. Bom, passando rapidamente aqui pelas causas, né, que eu falei, a grande causa, acho que quando você pensa em justiça climática, é, e aí acho que é quase unânime em todo mundo que estuda justiça climática, é apontar para a raiz econômica, a raiz social, que seria o estudo do capitalismo. Aí você vai ter discussões um pouco teóricas sobre qual aspecto do capitalismo que leva para a gente ter esse atual quadro das coisas, mas geralmente o sistema capitalista tá colocado em xeque, né? Por exemplo, Silvia Federici, que é uma autora famosa, vai colocar o patriarcado capitalista. Mas a maioria vai falar só de capitalismo, não vai falar de patriarcado capitalismo. Que nem eu falei lá para vocês, a separação entre o humano e o natural é a primeira dos grandes problemas. Seria uma causa remotíssima lá atrás, no começo da história. É, a natureza como algo que tem que ser conquistado. Então, essa é uma imagem que Nancy Fraser traz, estudando o capitalismo canibal, que ela vai chamar, que a natureza é algo a ser predado e onde você serve de lixeira. Você preda a natureza para gerar riqueza, ao mesmo tempo joga todos os resíduos lá. A natureza é tratada como essa grande lixeira que você usa, extrai todos os recursos e depois joga lá os resíduos e não quer saber do resto. O capitalismo canibal ele faz muito isso. O capitalismo ele vai gerar desigualdade, está na natureza dele, favorecer. Vocês veem que a desigualdade econômica só cresce. A gente vai ter uma previsão da Oxfam, da ONG Oxfam, falou que até 2030 a gente vai ter o primeiro trilionário. Parece que a gente vai ter o primeiro ser humano a alcançar 1 trilhão. E, ao mesmo tempo, mais da metade da população vai estar vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o capitalismo ele é um sistema, quando você estuda, né, os autores capitalistas eles vão mostrar que é um sistema onde vai favorecer a parte mais alta da pirâmide, enquanto oprime a parte mais baixa. E dentro dessa opressão vai estar a opressão de raça e a opressão de gênero. O capitalismo ele é eminentemente violento, né? Está na raiz dele a destruição e as guerras. As guerras sempre acompanharam o desenvolvimento do sistema capitalista. E é que nem eu falei, quando a gente pensa em justiça climática, está dentro da policrise. Então, a policrise está toda interligada. Os conflitos no futuro vão ter relação direta com disputas em fontes de água, fontes de minérios que vão ser importantes, por exemplo, para a gente encontrar novas fontes de energia. Então, assim, violência e guerra e justiça climática vão andar sempre lado a lado para o futuro. Uma característica importante do capitalismo é que ele faz tudo virar mercadoria. E assim, são conhecimentos bem básicos que eu estou passando para vocês. Eu sei que talvez todo mundo já sabe dessas coisas, mas só pincelando mesmo. Está na raiz do sistema crescer, crescimento acima de tudo e sem limites. O que é importante falar isso? O capitalismo ele faz isso de modo inconsciente. Não existe pessoas do mal lá atrás que estão manipulando os palitinhos para fazer as pessoas crescerem e buscarem o lucro. O sistema ele já é tão complexo que ele precisa, para se manter vivo, estar sempre crescendo. Se o capitalista não reinveste o valor que ele tem, ele perde aquilo que ele já conquistou. Então, para o sistema continuar funcionando, ele tem que reinvestir aquele capital que ele tem para o sistema continuar seguindo. A partir do momento que ele não faz mais isso, colapsa. Ele perde o dinheiro dele. Então, a busca pelo crescimento está na raiz do sistema capitalista. Tem que estar fazendo isso, senão o sistema para. Não é algo assim mal, maquiavélico, mas é o modo de funcionamento do sistema. A crise do valor é um tópico que eu estudei muito no mestrado, que é uma das teorias que vão explicar exatamente o que dentro do capitalismo que vai gerar isso, mas assim, passando muito rapidamente, porque eu sei que o tempo já está acabando. Crise do valor seria o fato da tecnologia, de uma forma muito resumida, da gente ter mais ou menos desde da metade do século passado a tecnologia roubando empregos, e o que acontece com isso é que, na medida que a tecnologia avança e diminui os empregos, o que acontece é que o valor agregado às mercadorias tende a diminuir também. Porque a mão de obra humana é que vai gerar o valor das mercadorias. Na medida que você substitui a mão de obra humana por tecnologia, a mercadoria tende a perder o valor, fica mais barata. Isso está na raiz do sistema.
Está na raiz da competição capitalista desde o século passado. E aí o que acontece? Ficando tudo mais barato, você tem que fazer o quê como capitalista? Expandir o seu mercado. E para você expandir seu mercado, você acaba tendo que buscar mais matéria-prima. E buscando mais matéria-prima, você acaba destruindo mais a natureza. Então, mais ou menos ali desde a década de 50, 70, a gente tem aquilo que é chamado de grande aceleração, que tem relação direta com isso que é chamado de crise do valor. Na medida que os mercados têm que se expandir brutalmente e o valor das mercadorias diminui por causa da tecnologia, acontece uma superexploração da natureza, e essa superexploração da natureza acaba destruindo mais o planeta, né? Então eu trouxe esse aqui e posso depois explicar para vocês com mais detalhe o que seria a crise do valor. O consumismo, né? Eu trouxe essa imagem para vocês pensarem no consumismo e fetiche da mercadoria, que é um tema muito importante em quem estuda capitalismo, ali no Adorno, no Marx, que é o fato do capitalismo tornar sagrada uma mercadoria. Sagrada no sentido que assim, todo mundo precisa ter aquilo. Você vê a fila enorme aqui das pessoas para comprarem um iPhone. E, ao mesmo tempo, torna mercadoria aquilo que realmente seria sagrado, aquilo que gera vida, que seria a natureza. Então, a mercadoria se sacraliza, se torna algo super desejado, enquanto o que é verdadeiramente sagrado vira algo para ser trocado. E está na raiz do sistema também, e está na raiz da destruição que a gente vê no mundo hoje em dia, o fato da razão instrumental e da técnica ser colocada num pedestal. As outras fontes de conhecimento que não são a razão, só você pensar nos conhecimentos da ancestralidade, no conhecimento espiritual e conhecimento emocional, conhecimento artístico, não são valorizados que nem o conhecimento técnico, a ciência. Até hoje é assim. E aí os campos de extermínio e as bombas atômicas são talvez os melhores exemplos do que seria essa apoteose da razão instrumental. E por fim, né, a colonização do pensamento, que é uma imagem trazida por Krenak, Bispo e pensadores orientais, que é o fato da gente colocar o nosso senso de eu, o nosso ego humano, como o ponto alto da nossa vida e buscar o individualismo sem limites e a gente não ter educação emocional, não ter compaixão, não ter empatia. Geralmente essa pretensão do ego, ela é favorecida pelo sistema capitalista, enquanto educação emocional, compaixão e empatia não fazem parte do sistema capitalista que busca sempre competição e dominação e meritocracia, essas coisas todas que vocês conhecem. E aí, por fim, esse aqui, né, que essa foto faz referência a um estudo muito, muito importante do campo do colapso, que foi feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. Na década de 70, eles previram que se o sistema continuasse crescendo, né, a economia continuasse crescendo do jeito que está crescendo, a sociedade humana, a civilização humana pode entrar em colapso até meados de 2100. Foi um estudo científico feito por uma universidade de ponta nos Estados Unidos, usando o modelo de computador, na década de 70. E de lá para cá, esse estudo já teve, acho que, 4 atualizações. Teve 4 atualizações para ver se esses resultados se mantinham. E em todas as 4 atualizações, o resultado se manteve. O sistema foi evoluindo na década de 70, foram gerando novas variáveis, repetiram o estudo para tentar falsear esse estudo para ver se ele realmente era verdadeiro e descobriram que não. Na medida que a gente continua usando os recursos naturais da forma que a gente está usando, é provável que o sistema entre em colapso, né? O sistema econômico entre em colapso em algum momento a partir de 2000, no final desse século ou em 2100. Por quê? Porque é um sistema baseado em crescimento sem limites e os recursos não são infinitos, né? Para o sistema continuar crescendo, que nem eu falei, ele precisa de recursos naturais infinitos, a gente não tem isso. Os recursos do planeta são limitados. Então, o colapso vai acontecer se isso não mudar. E se isso não mudar, a gente vai implodir como civilização. E se vocês olharem para o mundo de hoje, né, todas as injustiças que a gente vê no mundo de hoje já são sinais de pequenos colapsos acontecendo. O Estado já não consegue dar conta. O sistema político já não consegue dar conta de suprimir. E aí, que nem eu falei, a sobrevivência humana vai ser assegurada. Não é um apocalipse do ser humano, mas é o apocalipse de uma forma de civilização. E quem vai sobreviver vão ser os mais ricos, né? Os mais bem favorecidos. E aí tem umas reflexões aqui, eu vou deixar para... Depois eu compartilho com vocês, né? Porque já passou muito da hora.
Vou abrir para perguntas agora. Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso. Tem umas dicas de leitura, tem umas reflexões que eu trouxe aqui para vocês e a gente pode depois conversar sobre isso. Me desculpem se eu falei muito rápido, se eu atropelei alguma coisa, e estou à disposição aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Tá? Tá, é com você. Bom, pessoal, então, abrindo para perguntas, fiquem à vontade, podem usar a ferramenta de levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Hum. É, na verdade, o que eu queria são os recentes, dá para falar em, tivemos tantas, né, ultimamente, mas as recentes colapsos, né, crises ambientais que nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, né, as tragédias de Brumadinho, né, as tragédias que ocorreram devido às nós tivemos então, como que ficou esse desenvolvimento, no seu entender, como que está a decorrência dessa responsabilização, assim? Não, eu sei que isso daí é difícil de saber atualmente, uma atualização do caso, mas você acha que houve uma melhoria? Porque às vezes a pessoa precisa de uma tragédia para poder tomar as providências que deveriam ter sido tomadas para evitar é, é, que as coisas aconteçam, que os sistemas aconteçam, a parte de a fiscalização, o, tudo acaba sendo muito deixado de lado, né, em prol do dinheiro, né? É, Então, como que você acha que a gente recentemente, a parte de Brasil mesmo, está tendo alguma, dentro das empresas, né, está tendo alguma conscientização, alguma mudança, ou não, ou ainda está muito longe das melhorias acontecerem a ponto tipo assim, essas conformidades, entendeu? As análises de conformidades, elas, ainda estão longe de serem as ideais ou houve uma mexida, alguma coisa está mudando? Qual que é o seu entender sobre isso tudo, assim? Tá. Obrigado, Marcela, pela pergunta. É muito bom lembrar de Brumadinho, né, e Mariana. Acho que Brumadinho fez Hum, 5 anos agora, não foi? Acho que foi. É, Brumadinho foi ontem. E eu acho que saiu outro foi dia a muito triste. indenização para o caso de Mariana. Acho que saiu uma indenização imensa de 42 milhões ou 42 bilhões para o caso de Mariana, e Brumadinho ainda está, o pessoal está correndo atrás ainda, né? Bom, sobre as empresas, né? Hoje em dia, as empresas no Brasil e no mundo estão tentando aderir à agenda climática, né? Tem movimentos, tem iniciativas das Nações Unidas e tem muitas iniciativas que tentam incorporar ao pensamento empresarial a agenda climática, a agenda ambiental, aquele famoso ESG que a gente vê por aí, né? Que é o social, climático e tal. Só que, assim, se você pesquisar, a maior parte vou pegar um exemplo do LinkedIn. Né? No LinkedIn, você vê a maior parte das pessoas que falam sobre isso, né? Falam num viés positivo, pensando assim, pensando especificamente na minha rede, por exemplo. Eu vejo, tem muita gente do meio ambiente e do ramo climático na minha rede. E aí, toda vez que sai alguma atualização sobre ESG, alguma norma, uma empresa, sei lá, Nestlé, a Nestlé, a Unilever, ou alguma empresa está fazendo coisas legais em relação ao meio ambiente, ou em relação à mudança climática, e é muito celebrado.
E aí você vê a maior parte das pessoas falando assim, poxa, que legal, agora eles estão Sim. aprendendo, estão fazendo exemplo e estão seguindo, estão tentando, estão dando exemplo. Ainda não dá para fazer tudo, né? Ainda não dá para trocar toda a cadeia produtiva, mas pelo menos eles estão tentando. E aí a maioria das pessoas vai por essa onda, inclusive o pessoal mais engajado você vê indo por aí. Aí quando você estuda a teoria do que está na raiz, né? Que nem eu tentei estudar e vou continuar tentando estudar no doutorado. Quando você tenta estudar, pegando só o exemplo do capitalismo, a teoria crítica do capitalismo, você vê que, apesar desses esforços estarem acontecendo, isso beira o ridículo, porque as empresas sozinhas não vão conseguir fazer nada. A questão é Sim. sistêmica, é algo muito profundo, é algo que está na raiz do sistema desde que ele surgiu. Então, uma empresa sozinha fazer isso, só se ela sair do sistema capitalista. Se ela quiser continuar no sistema capitalista, ela ainda vai ter que seguir as regras do jogo. E essa é uma das regras do jogo básicas do sistema econômico, é a competição. E se a empresa quiser continuar competindo, ela vai ter que continuar investindo em tecnologia, vai ter que continuar investindo em inovações, e isso tudo é o que, ao longo da história do capitalismo, mas especialmente no século XX, são esses investimentos em inovação, investimento em crescimento que causaram destruição. É o Então, consumismo exacerbado, né? o consumo exacerbado. Sim. Aí é muito difícil para uma empresa sozinha querer mudar o sistema. Sim. E aí vou te dar outro exemplo. A Unilever. A Unilever é a maior empresa de alimentos do mundo, ou uma das maiores, né? E ela é uma gigante. Você vai no supermercado, acho que 50% ou 70% das marcas que você vai ver no supermercado pertencem à Unilever. Omo, Arisco, Davene não, Dove. Davene não é deles. A Dove, e várias marcas que todo mundo usa são da Unilever. E uma das marcas da Unilever, que foi comprada recentemente por eles, assim, tem, sei lá, 5 anos mais ou menos, é a Mãe Terra. Vocês conhecem a marca Mãe Terra. A Mãe Terra é uma marca totalmente ecológica, desde o começo, antes de ser comprada pela Unilever. Era uma marca vegana, que não eram os produtos sem origem animal, embalagens recicláveis, etc, etc e tal. E aí, vou te dar o exemplo da comunidade vegana, a comunidade que eu faço parte, e ela sempre foi muito celebrada, essa marca era recomendada, que ela tinha produtos assim que nenhuma outra empresa tinha para os veganos. Por exemplo, pão de queijo. Tinha um pão de queijo vegano da Mãe Terra, então a gente era feliz da vida de comprar, porque é muito difícil de você, como vegano, achar pão de Sim. queijo, né? Sim. Vegano. E aí, um belo dia, a gente acorda com a notícia de que os donos da Mãe Terra venderam ela para o Unilever. E aí foi um choque para a comunidade vegana isso. Foi um choque. Muita gente achou o máximo. Aí Nossa. muita gente achou o máximo porque falou, não, agora a Unilever vai ter uma empresa no portfólio dela que é vegana e vai poder servir de exemplo para as outras. Mas a maioria que conhece, que entende o sistema Sim. como funciona, falou, acabou, se vendeu. Sim. Porque a Unilever, ela faz, eu Ah, não sei o dado agora, mas são 170 milhões, eu tenho esse dado na minha rede do LinkedIn, mas 70 milhões de embalagens plásticas por segundo, por exemplo. Foi um relatório do Greenpeace, Nossa, saiu sim. recentemente. 70 milhões. A Sim. Unilever, como um todo, produz 70 milhões de sachês plásticos por segundo. Está descartando o meio ambiente. E aí é uma das empresas que defende no site dela testes em animais. Isso causa arrepio na comunidade vegana. Eles defendem no próprio site testes em animais, falam que tem que. Enquanto não tiver alternativa, eles vão Sim. defender. Se vocês entrarem no site, tem lá a política deles com animais. Então, assim, e é uma das maiores empresas do mundo. Então, a gente que é do movimento vegano foi a morte da empresa Mãe Terra. E aí, hoje em dia, você vê influencers famosos, aí, que eu não vou citar nomes, fazendo propagandas da Mãe Terra. São influencers da área de meio ambiente e climática, que são famosos, inclusive, nas redes, fazendo propaganda para a Mãe Terra, porque a Mãe Terra está lançando a embalagem biodegradável. Aí você para e pensa, caramba, isso é greenwashing puro. Totalmente greenwashing. Por quê? A Mãe Terra é legal. Poxa, está fazendo isso. A Sim. embalagem mas quem é que vai receber o dinheiro da Mãe Terra no final? É a Unilever. A Unilever é Sim. só a mãe, né? Você vai estar enchendo o bolso da outra. Exatamente, o acionista da Unilever, que no final é o mesmo da Mãe Terra, é que está recebendo o dinheiro. Então, o que adianta você falar para mim de embalagem biodegradável?
e fazer campanha e falar que o produto é isso e aquilo. Então, você comprar da Mãe Terra, dando exemplo, você está comprando da Unilever, é fato. Então, assim, Ou não está ajudando. a Colgate lançando escova de bambu. Exatamente. O que que adianta? Hum, Entendeu? E esse exemplo da Unilever dos testes animais é interessante, porque, olha só, testes em animais não tem nada a ver com justiça climática. Só que tem a ver com antropoceno, tá entendendo? Então, é uma questão que faz você pensar, tá interligada, entendeu? Então, sim, quando você pensa em usar a natureza como uma forma de gerar dinheiro, como exploração, como dominação, isso é que está na raiz da injustiça. Não tem relação direta com a emissão de CO2, mas está lá na raiz do problema. Então, assim, falar um pouco de Brumadinho e de Mariana, por exemplo, o que não deu tempo de falar aqui, mas vou aproveitar o gancho só para pincelar isso. Uma das injustiças intrageracionais que existem é a injustiça entre países ricos e países pobres, entre centro e periferia. Que eu não fiz slide sobre isso porque achei que não ia dar tempo. E aí, esse sociólogo, Immanuel Wallerstein, ele tem a teoria do sistema mundo, que ele fala que o mundo é dividido entre países de centro e países de periferia. E aí o que acontece? É uma teoria que eu acho sensacional, porque explica muito dos nossos problemas. Então, o que acontece? Os países de centro são aqueles países que vão receber as matérias-primas dos países da periferia e da semi-periferia. E aí eles vão produzir os iPhones da vida, os aparatos tecnológicos, com a matéria-prima que vem dos países da periferia e semi-periferia. E se vocês olharem para o mundo de hoje, essa teoria se comprova. O mundo ainda é assim até hoje. O Brasil é um país de semi-periferia, dentro do contexto do Wallerstein. Está entre periferia e semi-periferia. Não é um país de centro. E aí a gente faz o quê? Nós somos o celeiro do mundo. Você vê políticos falando, enchendo a boca para falar isso. Nós somos o celeiro do mundo. Nós alimentamos a China, hoje em dia. Se fala muito, olha só. Como se isso fosse algo muito legal. Significa que nossa economia é baseada no setor primário. Na maior parte, a gente vai exportar commodities, vai exportar minério, vai exportar gado, vai exportar milho para esses países fazerem a indústria deles funcionar. E aí o que acontece? Acaba que esses setores é o que tem o maior destaque na nossa economia. São os setores mais poderosos, são os setores que vão ter o lobby mais forte, vão ser os setores que têm a primazia econômica. E aí isso explica, por exemplo, porque a gente tem uma grande dívida aqui com Vale, com a Samarco, com essas empresas. Por que a gente não vai poder fechar elas, já que elas estão fazendo um monte de maldades, entre aspas, aqui, já que sabiam o que ia acontecer há muito tempo, tinha lá um monte de relatório e nada foi feito? Porque nossa economia depende totalmente da exportação de commodities. sim, É algo sistêmico, é muito forte, está dentro do modo como a economia brasileira funciona. Pode mudar o governo que for, pode entrar esquerda, direita, ultraliberal, ultra-esquerda. Isso é a base do lugar que o Brasil ocupa no sistema mundo. Enquanto isso não for modificado, não adianta você. Não vai ter, o Lula não vai ter o poder que ele quer para alterar a exploração de minérios ou a exploração. E é a mesma coisa com a Petrobras. O Brasil depende da exportação da extração de petróleo e da exportação de petróleo. Tem o pré-sal. O Brasil quer se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, para ocupar um lugar de destaque. Vai entrar para o OPEP agora. Está na raiz da economia brasileira. Então, sim. vai conseguir? Não é algo muito profundo. Está na raiz do sistema, é o sistema capitalista como um todo. Então, é algo muito complexo. Então, assim, só queria trazer essa visão, desculpa se eu falei rápido demais, só para vocês entenderem como, na verdade, tem uma rede interligando o sistema. Não é a vontade de uma pessoa só que vai alterar isso. Eu vi que a Kelly Entendi. falou de selos Beleza, ambientais. obrigada. Nada aqui. Quem quer falar mais aí? Eu vi que tinha um microfone aberto aí. Eu gostaria de comentar. Oi, meu nome é Kelly. Primeiro, queria agradecer, né, Daniel? Que aula maravilhosa, assim, muito bons Obrigado. seus apontamentos. Eu fiquei bem feliz, assim, de ver alguém que não é da área ambiental por formação, mas ter tanto conhecimento e de uma forma tão didática, assim, para as pessoas. Poxa, Parabéns obrigado. aí, obrigada pelas contribuições. Não, eu só queria comentar, na verdade, sobre isso dos selos verdes, né? Porque quando surgiram selos verdes, era tão, eu achava tão bonito de ver que
as empresas estavam, vou buscar esse selo verde porque eu quero ser reconhecido pela população. E aí agora, às vezes eu pego uma embalagem e vejo o selo reciclo, chega a ficar triste, assim, né? Porque, na verdade, tá, beleza, aquele plástico ali até pode ser reciclado, mas acaba que não tem reciclabilidade porque não tem comprador para aquilo quando chega na Exatamente. cooperativa. E é uma enganação total para quem está comprando aquele produto na prateleira, olha, tem um selo, que bacana, é uma empresa que se preocupa com a parte ambiental. E só um comentário mesmo sobre isso, assim. Perfeito, Kelly, perfeito. Você vê que assim, que nem você falou, vão botar o selo no produto, né, é reciclável, só que o Estado não tem capacidade de reciclar. As cooperativas não vão conseguir reciclar. Então, o que que adianta, né? E o plástico, assim, o plástico é outro tema impressionante que daria uma grande palestra, porque ele perpassa tudo isso que a gente está falando. Perpassa testes em animais, perpassa justiça climática, porque onde que vai parar o lixão? O lixão vai parar na periferia, né? O lixão de plástico. É, ele perpassa a produção, porque quando a indústria de plástico surgiu, ali mais ou menos na década de 50, derivada do petróleo, né? Olha só que coisa interessante. Ela surgiu por quê? Porque a competição no sistema capitalista já estava tão grande que as empresas buscavam, inclusive, baratear os produtos dela e barateavam como? Tirando o vidro, ou seja lá o que foi, e botando plástico. E aí isso foi universalizado, uma forma de baratear a produção. E aí qual é o resultado? Esse apocalipse de microplásticos que a gente vê hoje em dia. Então, assim, o plástico ele é muito simbólico, por isso que o plástico é um dos grandes símbolos do antropoceno, né? Tudo hoje em dia tem plástico. Aí se fala, o que vai fazer no futuro sem o plástico? A ideia é que no futuro o plástico fique só no que é essencial. Por exemplo, hospitais não podem viver sem plástico. Mas o resto todo talvez dá para ficar sem plástico. Então, só que o capitalismo vai deixar? Botar qualquer substituto para o plástico é muito caro. É muito caro. O plástico é mais barato. É fácil, sabe? Botar papelão é mais difícil, porque tem que entrar nas normas de regulamento. Por exemplo, tem um produto que eu gostava muito de consumir, é uma proteína vegetal que ela vinha numa embalagem de papelão. A gente adorava isso. Aí um belo dia eu fui lá e vi que a embalagem virou de plástico. Aí eu fui revoltado e escrevi para eles: vem cá, por que vocês tiraram o papelão e botaram plástico? Aí a resposta foi para baratear. Tinha que deixar mais barato. Então, para você ver, para eles se manterem no negócio, eles tiveram que abrir mão da parte ecológica e entrar com plástico, senão eles saíam do mercado. Então, assim, é muito difícil. E os selos são muito isso, né? O selo, por exemplo, não testado em animais. Esse selo, assim, também gera muita polêmica, porque as empresas que certificam, por exemplo, certificam empresas que não testaram animais naquele país, mas testam em outros países, por exemplo. Então é muito normal você ver uma empresa que ganha o selo num país tal, mas ao mesmo tempo, no outro país, ela testa em animais. E aí, num país ela tem o selo, no outro ela não tem. Só que se a empresa fosse coerente, ou se a própria certificadora fosse coerente, ela não ia dar o selo. Afinal, a empresa mãe testa em animais. Então, por que ela tá liberando? Não adianta nada. Então, é muito comum hoje em dia você encontrar não testado em animais, só que assim, tipo, não é testado aqui, mas talvez a matéria-prima veio lá de um país que foi testado. Então, assim, é tudo interligado, é tudo muito complexo. Isso acontece muito com produtos que são vendidos na China, né? Porque lá é meio Sim, que obrigatório pela sim. legislação que seja feito testes em animais, Sim, na China, no Japão também. né? São países que obrigam. Aqui no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, polêmico também, Boticário. Eu acho que Boticário e Natura, mas Uhum. Boticário. Tem vários produtos naturais e tem uma linha ecológica, não sei o que lá. Só que eles foram a associação de produtores de cosméticos do Brasil, liderada pelo Boticário. No estatuto deles, o Boticário tinha a presidência. Foi ao Supremo pedir, isso alguns anos atrás, pedir para manter os testes em animais. Eles foram lá, tem essa ação pública na internet que vocês podem encontrar, onde esse grupo, que representa as empresas de cosméticos liderados pelo Grupo Boticário, foram ao Supremo pedir para manter a manutenção em testes em animais, porque era inviável economicamente não testar em animais. E, ao mesmo tempo, a propaganda que a gente vê nas prateleiras é todo mundo se abraçando, se beijando, Boticário é paz e amor, etc. E tal, e você fica, caramba, é muito complicado.
É, Bom, acho que sobre esse tema, né? Senão eu vou ficar aqui falando muito sobre isso, né? A Kelly botou aqui, tem um selo ambiental, empresa coureiro calçadista. É, verdade. Couro ecológico, é que nem a galinha que... Couro ecológico, couro quando vem, né, do animal, né? Acho que nem a gente pensar na galinha que morreu, mas que viveu livre a vida inteira. Ou você comprar o frango livre de antibióticos. Coisas assim, né? Contradição em termos, galinhas felizes, exatamente. Eu estou falando muito de veganismo, gente, porque eu sou vegano, assim, mas dá para a gente pensar em outros exemplos, que eu falei do petróleo e tal. Então, desculpa aí, estou fazendo campanha demais. Ah, Quem não, a que gente tem pergunta? que ocupar os espaços para isso mesmo. Quem é vegano Mas, tem que promover o mas é, veganismo. exatamente, mas é Não sendo interessante. veganismo liberal, tudo certo, né? Não, sim, aqui, um dos slides que eu ia passar para vocês no final ia falar disso, né? O veganismo abolicionista. Eu botei até na minha dissertação isso. Uma das formas de você lutar contra a injustiça climática uma das formas, assim, tem várias formas, mas o veganismo abolicionista, que é uma corrente dentro do veganismo que é, por definição, anticapitalista. Porque o que acontece? O veganismo abolicionista ele não usa nada que tenha crueldade envolvida. Então não precisa nem ter um ingrediente de origem animal. Se tiver couro, ou se aquela empresa patrocinou um desfile de moda onde usavam animais, um rodeio ou algum festival que tinha animais, o vegano abolicionista já boicota. E aí o que acontece? Né? Nesse boicote ético, em prol contra a crueldade dos animais, está implícito, direto e indiretamente, a questão de ele ser anticapitalista, porque geralmente essas empresas que testam animais, só vocês pensarem, por exemplo, no Unilever, elas fazem isso por razões econômicas. E a empresa que não testa, ou a empresa que não usa ingredientes de origem animal, geralmente é uma empresa pequena, não é um conglomerado e é uma empresa local, mais nacional, na melhor das hipóteses. Então você acaba favorecendo a empresa que não testa em animais e é nacional e não faz parte do conglomerado até um dia ela ser vendida para um conglomerado, né? Que nem a Mãe Terra fez, por exemplo. Mas é interessante, então, o veganismo abolicionista, né, que faz você abrir mão de tudo que tem crueldade animal envolvida, não só ingredientes de origem animal, mas tudo que envolve crueldade contra animais, ele acaba sendo uma grande ferramenta. E é interessante eu falar para vocês que o próprio IPCC, tem até o link, depois eu posso mandar para vocês, tem uma seção do IPCC onde eles falam sobre o impacto da dieta baseada em plantas, na mitigação das mudanças climáticas. E dentro das dietas baseadas em plantas tem vários tipos, né? A vegetariana seria um tipo, aí tem a flexitariana, que seria semi-vegetariana, seria outro tipo. Tem outros tipos e tem a vegana. E é claro que a vegana está em primeiro lugar. A vegana é aquela que você não consome nada de origem animal. E acaba tendo um maior impacto climático, porque você, ao abrir mão dos alimentos de origem animal, você acaba abrindo mão de toda uma cadeia poluente que está aí, que vai não só da carne, mas toda a petroquímica, toda a parte de fertilizante envolvida e todas as coisas que estão envolvidas nisso, né? Desmatamento e soja e um monte de coisa envolvida. Então é muito interessante. Aí outro projeto, aquele que eu falei para vocês no slide anterior, o projeto Drown Down, eles elencaram, sei lá, 100 medidas que o mundo poderia fazer para reduzir a pegada ambiental. Aí tá lá, nas de caráter social, né? Que envolvem seres humanos, em primeiro lugar, dieta baseada em plantas, em segundo lugar, educação de meninas, né? Muito interessante isso. Só queria trazer esse dado para vocês. É... Ah, Quem está acho que falando aqui nos comentários? você acha que se tiver mais uma pergunta só, rapidinha, né? Que a gente já está extrapolando aqui o horário. É bastante. Não sei se tem mais Tem uma alguém, pergunta algum aqui. questionamento. Tem aqui, olha, Paulo fez uma pergunta muito interessante aqui nos comentários. Falou do couro de cactos e falou sobre créditos de carbono. Pode ser o meio de mitigar ou forçar a modificação do sistema de produção, como a Unilever faz em testes animais. Então, crédito de carbono ele é muito, muito polêmico dentro desse campo. A maioria das pessoas e das pessoas assim mais cabeçudas, mais gênios, você vai ver muita gente defendendo, né? Só que quem estuda muito justiça climática, quem estuda a raiz do problema, que nem eu falei aqui do capitalismo, vai desconfiar. E eu desconfio, eu sou um pouco cético com crédito de carbono, porque crédito de carbono, crédito, né? Não crédito de carbono, ele vai funcionar na lógica do sistema. Então, toda a lógica do sistema capitalista vai girar agora com crédito de carbono.
E o crédito de carbono, ele é muito complicado porque tem muitas polêmicas envolvidas. Vocês devem ter visto que as principais certificadoras de crédito de carbono do planeta, né, Vera e todas as outras, estão envolvidas em um monte de escândalo aí. As defesas fazem defesas absurdas sobre esse tema e o crédito de carbono ele está assim na no alto escalão do governo federal, na ONU, nas COPs. Então assim é um tema que a classe política como um todo abraçou e é um tema que é inevitável que uma hora caminhe, né? Só que claro que ter o crédito de carbono é melhor do que o cenário atual que a gente está, que a gente não tem. Mas quando você quer entender a raiz do problema, e na raiz da questão, que é a destruição causada pelo sistema capitalista de meio de produção, você vai perceber que o crédito de carbono é só uma outra forma de adiar a solução. Porque uma empresa X que não polui aqui vai poder vender o direito dela de poluir, né? Em outro lugar. A Naomi Watts, desculpa, não, Naomi Klein, uma ambientalista, jornalista muito famosa, ela, numa entrevista dela, ela fala uma coisa que eu achei impressionante, que existem empresas na Bolsa de Valores, não sei se você está falando dos Estados Unidos, mas acho que sim, na Bolsa de Valores, que são mais valorizadas hoje em dia pelos créditos de carbono que ela teria, pelo direito de poluir que ela teria, pela possibilidade que ela tem, a empresa, por causa dos processos de melhorias que ela gerou, ela adquiriu uma capacidade de economizar o carbono dela, e aí essa capacidade de economizar carbono dela, ela resolve vender. E aí ela adquiriu tanta riqueza nesse potencial de vender o direito de poluir dela, que ela se tornou mais valorizada pelo crédito de carbono que ela tem, são várias empresas, né, que ela cita, do que pela própria produção dela. Sei lá, uma empresa de maquinário qualquer. Ela se tornou mais valorizada pelo capital de carbono que ela economizou, que ela pode disponibilizar na Bolsa de Valores, no mercado de carbono, do que pela própria produção de materiais metalúrgicos que ela tinha. Então, ela fala, é impressionante, são empresas que estão crescendo hoje em dia com capital de mercado de carbono. E aí entra nessa lógica. Eu economizei destruição aqui, você destrói ali para mim. Aí vai destruir aonde? Vai destruir no país periférico, né? Onde é que estão esses sumidores de carbono? Vão estar em países periféricos, mundo afora. Você não vai ter sumidor de carbono na Europa. Você vai ter no continente africano, na América do Sul. Então, assim, o mercado de carbono, quando você dentro do viés da justiça climática, ele acaba sendo uma falácia, é uma forma de adiar a solução. Que é a solução, qual é a solução? Abandonar combustíveis fósseis. Combustível fóssil ficar no chão. Parar de gerar carbono. Só que isso vai implicar você reestruturar todo o sistema econômico. E reestruturar todo o sistema econômico significa, em outras palavras, tirar o privilégio dos atuais elites econômicas dos países centrais, as elites econômicas dos países. Quem vai querer fazer isso? Ninguém. Vamos buscar soluções. Aí vamos buscar soluções. Crédito de carbono, regulamentação disso, daquilo, outro. Aí hoje em dia se fala de hidrogênio verde, ou hidrogênio azul. Só que o hidrogênio vai acabar entrando de novo na lógica do sistema. Quem vai produzir o hidrogênio? Vai ter uma empresa monopolista lá que vai assumir a produção do hidrogênio. Vai ter acionistas. Vai ter pessoas. Onde que vão estar as fábricas? É só vocês pensarem na indústria eólica. Onde que estão as turbinas eólicas? Estão no Nordeste. Estão causando destruição lá nas comunidades do Nordeste. A energia é limpa, legal, mas estão destruindo lá as comunidades do Nordeste, estão causando extinção de alguns animais, estão mudando as rotas de diversos animais ali por causa disso. Então, onde vão parar os impactos? É a mesma lógica. É a lógica do sistema, que tem que gerar riqueza, só vai mudar o jeito. Então, não sei se respondi, Paulo, espero que sim. Posso te indicar depois material para você ir mais fundo nisso. Muito obrigado, professor. Respondeu sim, foi excelente, Daniel. Obrigado mesmo. Bom, acho que podemos fazer o seguinte, então, tu pode me passar essas tuas recomendações, Daniel, que acabou não dando tempo, né, de tu nos passar. Já vi ali que tem um Krenak, não sei se também se vai ter o Alberto Acosta também nas indicações, mas senão já Não, não tô... botei, eu botei não sei, se vocês quiserem eu passo com vocês aqui, eu não sei como é que vocês estão de tempo aí, são poucas coisas aqui. É,
tem uma reflexão do Krenak, né? Vocês pegarem qualquer coisa do Krenak para ler ou para ouvir é sensacional. Uhum. Assim, ele vai ajudar vocês a pensarem muito sobre justiça climática, especialmente justiça climática. Ele vai falar, vai trazer assim, né, pensamentos para vocês, vai fazer a cabeça de vocês explodir. Assim. As coisas que o Krenak fala são sensacionais, sensacionais. Os livros dele tem podcasts, tem no Spotify, tem entrevistas. Tem uma recente que eu vi do Krenak com Emicida. Vocês podem pesquisar. Krenak e Emicida, muito, muito boa. Tem Antônio Bispo dos Santos, né, o Nego Bispo que faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Sensacional, ele ali junto com o Krenak fazem sua cabeça explodir com as coisas que eles falam. De novo, sobre o tema da justiça climática, é muito importante você escutar o Nego Bispo, escutar o Krenak. Tem a Cristiane Itaquá, que é uma pensadora indígena brasileira muito legal, coisas que ela fala também sobre. Ela traz o bem viver do Alberto Acosta, ela traz de um modo mais brasileiro. Ela fala sobre o Tecoporã. Tecoporã seria o bem viver, eu só não lembro, acho que é tupi. Tecoporã na linguagem tupi, no idioma Igual o tupi. Pachamama, né, professor? Sim, sim. Vem da Pachamama, origem. sim, e o Alberto Acosta traz essa questão, acho que ele é do Equador, não lembro, da Colômbia. E aí Sim, tem é do Equador. a Cristiane Itaquá, ela vai trazer esse olhar mais do Brasil. E tem muita gente boa que fala sobre esse assunto. Na Netflix, vocês vão ter o documentário Rompendo Barreiras, que é baseado no estudo dos limites planetários, só que com um detalhe muito importante, já está super desatualizado. O documentário é de 2021 e falava ali de 4 ou 5 limites planetários e agora já são 6. Então, assim, ele já está desatualizado, mas vale a pena ver porque ele vai explicar de uma forma super didática o que são os limites planetários, né? E tem um curso, muito importante eu falar isso, tem um curso que foi o primeiro curso que eu fiz sobre mudanças climáticas, está todo no YouTube, é um curso chamado Mudanças Climáticas Saber Comum, e o projeto Saber Comum ele é um consórcio de todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro, o UERJ, o FRJ, o UF, e em 2021 eles fizeram um curso, né, se juntaram essas universidades e fizeram um curso online chamado Projeto Saber Comum Mudanças Climáticas. E é um curso que te ensina do zero tudo que você tem que aprender sobre mudanças climáticas. Foi o primeiro curso que eu fiz. E são só professores dessas universidades. Então são só cientistas de ponta que trabalham com mudanças climáticas que vão te ensinar do zero a entender mudanças climáticas. Então acho que são 20 aulas. E a aula número 9, especificamente a aula número 9, é sobre o antropoceno, que é um professor chamado Fábio Scarano, aqui do Rio. Se vocês quiserem ir direto para essa aula, só para estudar o tema que a gente conversou aqui hoje, é sobre o antropoceno. E aí ele vai falar assim, vai dar um panorama sobre o que é o antropoceno e trazer bastante ciência envolvida nisso. Mas o curso inteiro vale a pena. Se vocês querem estudar mudança climática, esse é o lugar para vocês começarem. Bom, acho que eu falei tudo aqui. Tem o meu e-mail, né? Meu e-mail é danieljaude@gmail.com. Eu vou escrever aqui para vocês. Vocês podem me escrever à vontade. Tem meu LinkedIn lá que vocês podem me achar também. E aí eu indico para vocês material que vocês quiserem. A gente troca ideia. Podem me adicionar Eu uso mais o LinkedIn, uso muito pouco o Instagram. Facebook estou usando menos também, então é mais no LinkedIn mesmo que vocês vão me achar. Só botar meu nome lá que vocês acham. Tá? É isso, Nossa, gente. muitíssimo obrigado, Daniel, por essa excelente aula que tu nos deu hoje, né? São muitas coisas para a gente processar, até mesmo para a nossa atuação enquanto comitê, né? Para a gente precisa incorporar, né? É necessário incorporar enquanto um país do sul global, né? Enquanto Brasil, é essencial essa aula, por isso que eu fiquei tanto tempo atrás dessa temática, porque a gente tinha que estudar isso. E foi muito completa a tua aula, muito obrigada por todas as referências, todas as indicações aqui que tu nos deu. Então, encerramos mais um treinamento, né, do Comitê Local da Foundation for Climate Restoration, da Fundação pela Restauração Climática. Muito obrigada a todos também que assistiram até Obrigado, agora. pessoal. Foi um prazer. Boa tarde, pessoal. Ótimo fim de para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.